Com toda a liberdade nessa noite, lhes trazer o pão do céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20. Externar a Deus a minha alegria e gratidão, para me conceder esse privilégio de, primeiramente, estar na casa dele, juntamente com os irmãos adorar e exaltar aquele que é digno, merecedor de toda honra, todo louvor e toda glória. Quero agradecer ao pastor da congregação por ter aberto as portas, hoje ele esteve livre. Deus possa abençoar grandemente a sua vida, sua família e sua esposa. Deus abençoe, presbítero Wanderley, Deus abençoe os demais obreiros da casa do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20, todos encontraram? Amém? Amém. A versão que tem em minhas mãos é aqui, James atualizado, vai dizer assim: diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em... Só a igreja, clamaram em... oração. Clamaram em... oração. Glória a Deus dos céus. Tome seu assento adorando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Antes de contextualizar, a minha Bíblia vai dizer que diante de toda situação amedrontadora, primeiro, o que é uma situação amedrontadora? Uma situação que causa medo. O medo é uma sensação que impede de agir, e nos deixa sem ação, tenso e confuso. Então foi diante de uma situação em que causou medo, que o impossibilitou, o incapacitou de agir, que Ezequias e o profeta Isaías se encontraram. Eu imagino que muitos de nós que aqui estamos já nos encontramos em situações amedrontadoras, situações que nos causou medo. Antes de contextualizar, eu gostaria de falar em uma situação que eu me encontrei. Alguns que me acompanham talvez no Instagram sabem que já faz praticamente 2 meses que eu perdi meu pai. E antes de ele ter sido diagnosticado com câncer, pode-se dizer que eu tive uma vida de oração considerável, onde que eu tentei fazer jus daquilo que o Senhor disse através da sua palavra, para nós entrarmos no quarto e orar ao Senhor secretamente. E quando se fala de entrar no quarto, claro que pode ser de forma literária, mas quando se fala de entrar no quarto, está falando de secreto. Então o meu secreto, pode-se dizer, é no meio do mato, bem psicopata, bem loucão. Eu entrava no meio do mato e orava, buscava a presença do Senhor. E mesmo que meu pai talvez não tenha demonstrado nenhum sintoma dessa terrível enfermidade, eu orava ao Senhor. Eu chegava do trabalho, eu trabalho na área da segurança privada, muitas vezes cansado, e eu percorria 6 quilômetros aproximadamente. Ia buscar a presença do Senhor, ia orar a Deus, ia falar com aquele que pode e tem poder para fazer tudo quanto deseja realizar. E o meu pai, ele estava bonito, estava vistoso, não demonstrando nenhum sintoma da enfermidade. E eu orava ao Senhor. E muitas vezes eu entrava no monte, eu não vou ser hipócrita. Eu perguntava comigo mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Eu tentava achar algum propósito, algum motivo para orar. Porque eu olhava para a minha vida, e a minha vida não é uma das piores. A minha vida é boa, pode-se dizer que é uma vida boa, bem empregado, tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma família abençoada, tenho uma mãe que faz tudo por mim. Então pode-se dizer que eu tentava procurar alguns motivos, o porquê que eu estava orando, mal sabendo que o Espírito Santo estava me preparando para uma pancada pior.
E pode-se dizer que... Perdão. Pode-se dizer que eu entrava, orava ao Senhor, clamava a Deus e perguntava por que eu estou orando. Mas eu continuei perseverando, continuei até que eu pudesse desenvolver uma vida de oração. Eu tentei fazer justo aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nós precisamos orar a Deus em todas as circunstâncias, independente dessa situação ser boa ou ruim. De preferência que nós possamos orar a Deus em circunstâncias boas, para que a gente possa, todavia, atrair a atenção de Deus em circunstâncias difíceis. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então chegareis a mim para orar, e tereis toda a minha atenção. Aleluia. Chegareis a mim para orar, e terei toda a atenção. Para que nós precisamos da atenção de Deus? Porque passamos por circunstâncias difíceis. Agora meu pai está bonito, vistoso, saudável. E o Espírito Santo já havia me dito que de fato ele ia preparar o meu pai, ou nos preparar, para que nós pudéssemos suportar a pancada. Ele estava nos preparando, e algo me dizia que meu pai ia ser diagnosticado com um câncer no estômago, mesmo que ele não demonstrasse qualquer sintoma. Ele estava bonito, vistoso, saudável, tinha feito os seus exames de rotina, e a saúde dele era como um menino, não demonstrava absolutamente nada. E o Espírito Santo estava me dizendo: teu pai vai ser diagnosticado com câncer. E ele veio me preparando psicologicamente. Eu tentava me convencer de que aquilo ali era um pensamento meu, capaz deve ser coisa da minha cabeça. E eu continuava orando ao Senhor, continuava perguntando: por que eu estou orando? Minha vida é tão boa. Por que não tenho um propósito pela qual devo orar ao Senhor? Mas o Espírito Santo me preparando, até que os dias passaram, e agora ele começou a demonstrar os sintomas. Tudo que ele comia, ele vomitava. Tudo que ele comia, ele vomitava. E começou a demonstrar os sintomas. Começou a emagrecer, começou a ficar raquítico. Então, meus irmãos, nos mobilizamos para fazer o que? Uma endoscopia. Levamos ele para fazer endoscopia. E de feito, foi diagnosticado com câncer no estômago. Depois que ele descobriu a enfermidade, levou uns 45 dias. E o Senhor preparando ele, nos preparando. E de fato o Senhor recolheu. Mas alguns dizem: então, onde é que você consegue ver algo de positivo nisso? Como eu falei, eu não conseguia ver a minha vida sem meu pai. Só de cogitar na possibilidade eu ficava triste, eu chorava pelos cantos. Não sou muito de demonstrar minhas emoções na frente dos outros, mas só de cogitar na possibilidade de perder o meu pai, que se sacrificou, que fez tudo para me dar do bom e do melhor, eu ficava completamente arrasado. Mas graças ao momento que eu orei ao Senhor, nas circunstâncias difíceis, que eu clamei ao Senhor, e pode-se dizer que eu tive a atenção do Deus que criou os céus e a terra, para a minha vida, Ele tornou este processo mais leve, mais tranquilo. Quem é que supera a dor do luto? Quem é que quer perder o seu ente querido? E o Espírito Santo trabalhando na minha vida, a ponto de ele ter sido recolhido. E quando foi feita as cerimônias fúnebres, nós sentimos a presença de Deus. No funeral de meu pai, houve até línguas estranhas, aquele desejo, aquela saudade de ir para o céu. E pode-se dizer que um dia antes dele ter feito a cirurgia, e o médico ter aberto e dito: não tem mais jeito, eu pude ouvir a voz do Espírito Santo, que era as últimas horas do meu pai. Eu olhei para ele, e pelo fato de eu me colocar no lugar dele, eu me alegrei, pelo fato de que era apenas algumas horas que ele estaria se encontrando com Cristo no paraíso. Quem é que se alegra em ver o pai numa situação dessa? Só aquele que de fato tem a consciência que é peregrino, que está de passagem, que o lugar dele não é aqui.
Jerusalém. Então o Senhor, Ele foi me preparando, me confortando, Espírito Santo, tornando este processo mais leve. E pode-se dizer, eu como fui o sentimento, eu fiquei confuso em alguns momentos, em algumas situações, mas eu orei ao Senhor, eu atraí a atenção dEle para a minha vida, de modo que Ele me confortou, que Ele me consolou durante esse processo tão difícil. Então, diante de situações amedrontadoras, igreja, a gente precisa clamar ao Senhor, mesmo que não seja em circunstâncias difíceis. Precisamos desenvolver um hábito de buscar a presença de Deus, de falar com Ele. Precisamos voltar a entrar no secreto. Precisamos voltar a falar com o Senhor lavando a louça. Precisamos falar com Deus, para que quando chegar em situações difíceis, nós possamos ter a atenção de Deus. Haja vista que o nosso tema da nossa convenção é o que? A força que move a igreja. A oração, desculpa. A oração é a força que move a igreja. Nós precisamos voltar a orar. Precisamos voltar a buscar a presença de Deus. Precisamos voltar a dedicar o nosso tempo para falar com Deus. Aquele que, através da sua graça, da sua misericórdia, nos trouxe a vida, estando nós mortos em nossas transgressões. O Deus que nos amou de forma incondicional. Nós estávamos completamente perdidos, mas através da graça de Deus, da misericórdia, nos libertou do poder do pecado, do estilo de vida a qual nos escravizávamos. Nos concedeu o privilégio de morar com Ele eternamente na Nova Jerusalém, a cidade de João viu no capítulo 21 de Apocalipse. Que eis que Ele olhou do céu e viu a cidade santa, a Nova Jerusalém que desceu do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva, preparada para o seu esposo amado. Eis que uma grande voz bradava do trono: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens. O próprio Cristo, Ele morará conosco naquela cidade. Nós teremos todas as nossas lágrimas enxugadas por Cristo. Não haverá mais morte, nem lamento, nem dor, nem pranto, porque nós moraremos eternamente com Cristo. Se você está se recuperando com a perda do seu ente querido, se você está suportando a dor do luto, eu posso te informar nessa noite que lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais morte. Nós moraremos eternamente com Cristo. Então, igreja, precisamos orar, buscar a presença do Pai. Então, diante de uma situação amedrontadora, Ezequias e o profeta Isaías clamaram a Deus. Uma situação em que eles, de fato, talvez foram impossibilitados de agir. Eles se tornaram, talvez, ficaram tensos, confusos. Eles recorreram ao Senhor, clamaram a Deus dos céus. Antes de nós falarmos um pouco dessa situação amedrontadora, Ezequias, ele foi filho de Acás, filho de Abias. Esse camarada, ele foi constituído rei aos 25 anos de idade. Interessante que a Bíblia vai nos dizer que assim que ele assumiu o reinado, ele vai agora andar de maneira que o Senhor aprovou. Ele vai andar de maneira que o Senhor aprovou. Eu não sei você, mas eu tenho uma certa curiosidade de saber como andar de maneira que eu venha receber a aprovação de Deus. A Bíblia, que é o nosso manual de prática e fé, nos ensina, nos fala algo a respeito. Salmo 119, capítulo 1. Bem-aventurado aquele cujos caminhos são íntegros. Bem-aventurado aquele cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Abençoados são aqueles que andam de maneira íntegra. E a pergunta que não quer calar: o que é andar de maneira íntegra? Buscar a santidade, buscar a retidão em todas as suas decisões. Eu devo buscar a santidade. E não para por aí. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12: irmãos, eu rogo, eu peço que vocês apresentem o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a vossa vida. Quantos que aqui estão querem provar da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus para a tua vida? Quantos que querem? Levante a sua mão e glorifique o Senhor. Mas nós precisamos optarmos por uma vida de santidade diante da presença de Deus. Mesmo que vivemos em época onde as pessoas têm dito que santidade está fora de moda, posso lhe garantir que fora da Bíblia ela não se encontra. Pelo menos na minha ela não se encontra. Nós precisamos ser santos assim como o Senhor é santo. Precisamos levar uma vida de pureza, ausente do pecado. Porque assim, com muito temor eu digo que o que nos afasta da presença de Deus é o pecado, igreja. Se fosse para você continuar da vida com a mesma vida que você de fato levava antes de aceitar a Cristo, não tinha porquê Jesus Cristo suportar a pior forma de execução aplicada por ladrão, por malfeitor. Não tinha porquê Jesus Cristo suportar o escárnio da coroação. Não tinha porquê Jesus carregar a parte horizontal da cruz nas ruas de Jerusalém. Se fosse para você de fato viver uma vida de qualquer jeito. Não. Esse evangelho que está sendo pregado, o evangelho de prosperidade, ou venha a mim como estás e permaneça como estás, isso é tudo menos evangelho. Foge que é laço. Como disse meu pastor, chuta que é macumba. Esse negócio aí não cabe. Evangelho é renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Torne a sua cruz de cada dia e siga-me. Nós precisamos renunciar os prazeres pecaminosos. Interessante que tem algumas pessoas que dizem que o ser humano tem algo de bom, de valioso. Eu não consigo encontrar nada de bom na natureza do homem, a ponto de eles pensarem que eles são a última bolacha do pacote, a última coca do deserto. Não tem absolutamente nada de bom aqui nessa natureza pecaminosa, natureza caída. Se de fato as pessoas olham para a tua vida e conseguem ver algo bom, é a graça, é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu sinto a presença do Senhor nessa noite. Papai está falando nessa noite. Acho que eu nem vou conseguir contextualizar, entrar no contexto da passagem, mas o Espírito Santo está falando nessa noite. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós ter a preocupação de comparecer diante da presença do Senhor. É tempo de nós voltarmos pelo interesse de comparecer de maneira aprovada diante da presença do Senhor. É tempo de nós termos interesse de andarmos de maneira íntegra na presença de Deus. Nós precisamos ser santos assim como o Senhor é santo. Sem a santidade ninguém verá Deus, igreja. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Talvez não seja a mensagem que você quer ouvir, mas é aquela que você precisa nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero tentar entrar no contexto aqui, mas está difícil. Então esse camarada Ezequias andou de maneira aprovada. E no primeiro ano do seu reinado, ele vai reabrir a porta do templo que seu pai Acaz de fato havia fechado. O camarada ele era idólatra. Ele realmente botou o povo de Israel na perdição. Então ele reabre a porta do templo, chama os sacerdotes e os levitas e dá ordem para que eles se santifiquem. Ele vai dizer: olha, não pega qualquer instrumento que seja, não toca nenhum acorde. Primeiro você precisa se santificar. Aqui eu aprendo uma lição, que antes de eu querer exercer qualquer tipo de ministério, antes de eu querer exercer qualquer tipo de atividade na igreja, eu preciso me santificar ao Senhor. Eu preciso me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, algumas pessoas pensam que exercer ministério talvez vão justificá-los diante de Deus, vão salvá-los. Não.
Porque senão não tem aquele grupo de pessoas. Mas em teu nome eu não preguei, teu nome eu não expulsei demônio, teu nome eu não fiz maravilhas. Pode ser que tenha feito, mas engraçado que eu nunca te conheci. Engraçado que eu nunca te conheci. Engraçado não, é algo para nós de fato ficarmos ligados. Nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. Você saber aquilo que não deve ser feito e mesmo assim você faz. Por quê? Porque você vive um evangelho light. E tudo pode. Não pode não. Não pode. Nós precisamos renunciar. Precisamos prezar pela uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Então Ele dá ordem para que Ele se santifique. Agora Ele vai restabelecer o culto ao Senhor. Depois Ele vai de fato vai liderar uma grande reforma nacional. Vai reabrir a porta do templo, vai restaurar o culto ao Senhor, o culto Yahvé, vai restituir a Páscoa do Senhor. E depois de ter feito tudo isso, depois que eu coloquei em prática aquilo que de fato você me orientou aqui nessa noite, vai ser só vitória, só vitória, só vitória? Não, Senhor. Depois de ter feito tudo isso, movido por sua fidelidade, ele vai se deparar enfrentando algumas batalhas, algumas guerras. E uma delas vai ser o quê? Senaqueribe, pedra do sapato. Por Ezequias ter rompido, cortado laços, por ter se recusado de pagar o tributo para Senaqueribe. Agora ele vai invadir as cidades fortificadas de Jerusalém. Enquanto Ezequias desconfiou que Senaqueribe ia invadir Jerusalém, ele vai tomar algumas medidas, algumas precauções. E a primeira delas vai reunir os líderes, os oficiais, e vai dar a ideia de fechar as fontes de água que estavam do lado de fora da cidade. Aqui o Espírito Santo me trouxe uma revelação. Ezequias, ele mobilizou a turma para fechar as passagens de água, para que Senaqueribe não viesse e usufruísse daquilo que de fato, com muita dificuldade, com muito trabalho, eles adquiriram. Da mesma forma que Ezequias, ele protegeu as fontes de água, eu e você temos uma fonte que precisamos proteger também. Eu e você temos uma fonte que precisamos proteger com qualquer custo, independente de qualquer circunstância. Eu não entendi, vou esclarecer para você. Certa feita Jesus, cansado da viagem, se assenta no poço de Jacó. Agora uma mulher, que a Bíblia não vai dizer o nome, vai ser identificada, conhecida como mulher samaritana. Vai ao meio-dia, a hora sexta. Talvez ela pensava, ou foi justamente ao meio-dia, para não encontrar absolutamente ninguém. Jesus, cansado da viagem, se assenta e a mulher vai até o poço. Quando Jesus olha para a mulher samaritana, ele, com muita emoção, diz: mulher, dá de beber. E ela, com toda a arrogância, toda a prepotência, pergunta para Jesus: como tu, sendo judeu, me pede de beber? Eu que sou mulher samaritana? Por acaso tu não sabe que os samaritanos não se dão com os judeus? E Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, se conheceres os dons de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e eu lhe daria água viva. Ele daria água viva. Agora ele consegue prender a atenção daquela mulher. Ela já muda a conversa. Você é fundo, tu não tem como pegar. Como que tu pode me dar essa tal água viva? Ô mulher, essa água que tu toma aqui, tu precisa voltar de novo aqui para buscar a mesma água. Ela não tem a capacidade de saciar a tua sede, mas a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, dentro de si tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Você sabe que essa água é Cristo. No último dia, a festa de tabernáculo, no dia mais solene, Jesus se põe de pé e diz: deixai ouvir a mim
a todos quanto tem sede, deixai-o vir a mim, para que bebam. E Jesus está se referindo àqueles que creem nele, receberem a presença do Espírito Santo de Deus. Essa fonte de água que jorra para a vida eterna, a presença do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Você que aceitou a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, você recebeu essa fonte dentro do teu interior, você recebeu essa presença. Ai, você precisa proteger essa presença, você precisa proteger essa presença, essa fonte que está jorrando dentro do teu interior, custe o que custar. Nós precisamos proteger essa fonte, igreja, porque não temos nada de valioso, exceto a fonte de água que jorra dentro do nosso interior, exceto a presença do Espírito Santo. Para você ver, o negócio é tudo sério. Que Jesus ele por intermédio de João para escrever uma das igrejas, uma das 7 igrejas da Ásia, no capítulo 3, a igreja de Sardes. Jesus ele vai se apresentar sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Mas espera aí, o apóstolo Paulo diz, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 4, que é um só corpo e um só Espírito. Será que a Bíblia ela se contradiz? Não. Por que Jesus vai se apresentar sendo aquele que tem os 7 Espíritos? Simples. Ele se apresenta sendo aquele que tem o Espírito e a sua perfeita plenitude. E para cada igreja, Cristo ele vai se apresentar com a solução dos problemas já. Com a solução do problema. O que fala com vocês é aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas de fato já está morto. Você precisa se alerta. Você precisa fortalecer aquilo que ainda resta. Você precisa fortalecer o teu relacionamento com a presença. Você precisa fortalecer o teu relacionamento com a fonte. Com a fonte que está jorrando dentro do teu interior. E como é que se fortalece essa fonte? Como é que se protege? Através da oração. Através da santificação, através de uma vida íntegra, viver de acordo com a palavra do Senhor. É dessa maneira que se protege a fonte. É dessa maneira que se protege a fonte. A hora foi embora. Convido a igreja a se colocar em pé. Peço desculpa, perdão, eu não tenho conseguido entrar no texto. O Espírito Santo levar por todos os caminhos aí. Amor, se tiver um louvor, glória a Deus. Aleluia. Então ele mobiliza a turma, reúne a galera e fecha as fontes. Depois de feito isso, vai restaurar as defesas da cidade. Depois de restaurar as defesas da cidade, ele vai agora falar algumas palavras de encorajamento para o seu povo. Olha, apesar de você não querer ter objetivo, planos para invadir Jerusalém, fique tranquilo. Fique tranquilo que o que está com eles é apenas um braço de carne. O que está com ele é apenas recursos. Mas o que está conosco é o braço de Yahvé. O que está conosco é o Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que através de uma palavra trouxe à existência aquilo que não existe. Um Deus que, assim como Isaías no capítulo 14, versículo 27 diz, que quando ele estende as mãos não há ninguém que faça recuar. Um Deus que quando decide determinar não há ninguém que possa impedir. Não há capeta, satanás, diabo que possa impedir o agir de Deus. Fique tranquilo. Vou resumir aqui. Se você está diante de uma situação amedrontadora, uma situação que tem lhe causado medo, que Satanás está buzinando no teu ouvido, fica tranquilo. Fica tranquilo. Que você serve um Deus que através de uma palavra traz existência em tudo que não existe. Um Deus que tem o poder de fazer tudo quanto deseja realizar. Mas diante dessa situação amedrontadora, eu vou resumir aqui. O camarada ele faz o quê? Ele vai para o templo, ele vai orar, buscar a presença de Deus.
Então, segredo, esse é um conselho santo para a tua vida. Está difícil? Vai orar ao Senhor. Quando estiver pronto, pode cantar. Está difícil? Busca a presença de Deus. Entregue, dedique aos pés, entregue aos pés dele. Ele tem poder para solucionar esse problema. Se Satanás está dizendo que está tudo acabado, mentira do capeta. Quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Glória a Deus. Encontro calma na oração. Encontro paz. Orar a Deus. Agora o Senhor. Faz bem a alma. Se sentir que glorifica ao Senhor, não tem lugar. Se está na casa de papai. Glória a Deus. Eita glória, aleluia. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do e grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor, o Senhor. em seu perdão, Glória a Deus. Sinta uma graça. Senta baixinho essa noite. Somente a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Agora eu sei nessa noite, Deus. Vamos voltar a falar com Deus. Ele é grande, Ele tem poder. Queremos te agradecer, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, por essa fonte que está jorrando dentro do nosso interior. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco, Senhor Deus. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que estamos aqui reunidos para glorificar, para exaltar e bendizer. Oh Jesus, abençoa os teus filhos, Senhor. Tu sabe a forma que eles entraram aqui nessa noite, Senhor.
Se for uma situação amedrontadora que tem causado medo, Satanás tem dito que é o fim deles, mas o Senhor que dá a última palavra, Senhor, é Deus. Oh Pai, nós pedimos para que o Senhor preste atenção para a oração que fizemos na Tua presença, Deus. Pai, meu Deus, abençoa os Teus filhos, Senhor, vai repreendendo, Senhor, toda a investida de Satanás contra a Tua igreja, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o inferno, Senhor, o inferno, oh Senhor, não pode parar a Tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. A Tua igreja é mais que vencedora em Ti, ó Senhor. Senhor, me mandou que levada a mandou,